A Bíblia, provavelmente o livro mais famoso, mais vendido e mais lido de toda a história. Mas, vamos ser sinceros, para muita gente, abrir e começar a ler pode parecer uma tarefa, bem, um pouco intimidadora, né? O nosso objetivo aqui hoje é justamente descomplicar essa obra monumental. Então a grande pergunta é, por onde começar? Como é que se navega por um texto tão gigante e às vezes tão complexo? É exatamente isso que a gente vai explorar agora. Ok, vamos mergulhar nisso. E a primeira coisa, a chave de tudo mesmo, é entender o seguinte: a Bíblia não é um livro só. Pense nela como uma biblioteca, uma coleção de livros antigos cuidadosamente selecionados. Essa simples mudança de perspectiva já muda completamente o jeito de ler. Então, vamos começar nosso tour guiado por essa biblioteca, explorando como ela é organizada por dentro. E olha só, dentro dessa biblioteca nós temos um total de 66 livros. Isso mesmo, 66 obras individuais, cada uma com seu próprio autor, seu estilo e seu propósito. E essa biblioteca é dividida em duas grandes alas, digamos assim. A primeira, e bem maior, é o Antigo Testamento, que abriga 39 desses livros. Já a segunda ala é o Novo Testamento, com os outros 27 livros. Agora, uma coisa muito legal é que, como em qualquer boa biblioteca, os livros não estão todos misturados. Eles são organizados por seções, por gênero literário, como a gente vê aqui na tabela. No Antigo Testamento, por exemplo, a gente encontra de tudo. Tem a lei, lá no Pentateuco, que são os primeiros 5 livros, tem os livros históricos, os poéticos, que são lindíssimos, e, claro, os profetas. Já no Novo Testamento, a gente tem os evangelhos, contando a vida de Jesus, tem o livro de história, as cartas dos apóstolos e, por fim, a profecia do Apocalipse. É muita variedade. Ok, mas como essa coleção incrível foi reunida? Vamos para a próxima parte da nossa análise para entender como essa biblioteca foi sendo construída ao longo de séculos. A escala de tempo aqui é simplesmente impressionante. Pensa só, a escrita dos livros da Bíblia se estendeu por um período de mais de 1.600 anos. Os primeiros textos do Antigo Testamento começaram a surgir lá por 1500 a.C., e o último livro do Novo Testamento ficou pronto por volta do ano 90 d.C. Isso dá uma profundidade histórica absurda para essa coleção. E quem escreveu tudo isso? Bom, a diversidade de autores é notável. Foram mais de 40 pessoas diferentes, vindas de todos os tipos de vida que se possa imaginar. Tinha rei, como Salomão, líderes, como Moisés, profetas, médicos e até pescadores, como Pedro e João. E não para por aí. A escala do projeto, como a gente pode ver, foi de fato global. A Bíblia foi escrita em 3 continentes diferentes e em 3 idiomas originais: o hebraico e o aramaico, que dominam o Antigo Testamento, e o grego, que é a língua do Novo Testamento. Bom, vamos então para a nossa sessão final, para entender como é que esses textos tão antigos chegaram até as Bíblias que a gente encontra hoje em qualquer livraria. É super importante a gente ter em mente que os escritos originais não pareciam em nada com um livro de hoje. Eram rolos de pergaminho e papiro, sabe? Copiados cuidadosamente à mão por escribas durante séculos. E isso nos leva a uma pergunta muito comum que talvez já tenha passado pela sua cabeça. Se a fonte é a mesma, por que existem dezenas de traduções e versões diferentes da Bíblia por aí? Então, aqui está o ponto crucial. Não é que existam Bíblias diferentes, mas sim diferentes abordagens de tradução. Basicamente, existem 2 filosofias principais. De um lado, a tradução palavra por palavra, que tenta ser o mais fiel possível às palavras e à gramática dos idiomas originais. Do outro, a ideia por ideia, que foca mais em transmitir o sentido original de um jeito que soe natural e claro na nossa língua. Nenhuma é melhor que a outra, tá? A escolha só depende do objetivo de quem está lendo. No fim do nosso tour, os números continuam impressionando, né? Uma biblioteca única, 66 livros, mais de 40 autores, das mais diversas origens, tudo isso ao longo de 1.600 anos de história. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Como é possível que uma coleção tão diversa de livros, escrita por tanta gente diferente, em épocas tão distantes, consiga contar uma única história, com começo, meio e fim? Essa talvez seja a grande questão que continua fascinando leitores e estudiosos no mundo inteiro.